Querido e amado irmão e professor que neste momento está nos acompanhando, eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus por estar convosco e, acima de tudo, também o convite do meu nobre presbítero Bernardino Soares e ao pastor presidente, pastor Zilmar Melquiades Miguel, o nosso amado pastor vice-presidente, pastor Adriano Uber de Melo, que são os nossos pastores aqui na igreja sede e também no campo eclesiástico de Camboriú. Meu nobre professor, a paz do Senhor para você e a todos que nos ouvem. Estamos com uma revista muito importante, que é a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Você já vem acompanhando, são 6 aulas já completas e hoje vamos trabalhar o tema da 7ª aula, que irá ser ministrada no dia 13 de novembro deste ano de 2022. O comentarista é muito bom, realmente já várias lições já foram comentadas por ele, e desta vez coube o estudo no livro do profeta Ezequiel. Nem todas as pessoas, principalmente aqueles que leem a Bíblia, mas têm dificuldade com alguns livros, quero dizer que o livro de Ezequiel para alguns pode ser complexo, mas já acompanhamos as aulas até aqui e nós estamos no centro da lição. A lição 7 é o meio, é o centro do trimestre. E como coube a mim falar com você sobre este tema, é um tema que alguns parecem não dar muito valor. O título se diz: a responsabilidade é individual. Esta lição ela vai falar basicamente sobre a salvação do ser humano, a salvação do homem. E você acompanha que Ezequiel é um profeta bastante preocupado. O ofício que ele aguardava seria ser um sacerdote, mas teria que ser em Jerusalém. E no contexto deste livro, não acontece em Jerusalém, acontece em Babilônia. E por acontecer em Babilônia, estava fora de todo o quesito de cerimonial de um sacerdote. Deus convoca ele para ser profeta. E nesse processo, nós vamos ver que ele passa a ser a voz de Deus para o povo que estava no cativeiro em Babilônia. Você sabe, aqui nós vamos ver, e tem que ser trabalhado nesta aula, um quesito que Moisés tinha dito ou escreveu e passou ao povo uma ordenança de Deus, que teria que trabalhar a terra por 6 anos e no 7º descansar. Analisa comigo. Eles levaram um período de 490 anos sem dar descanso à terra. E a cobrança de Deus, ela é muito precisa. A matemática de Deus não tem erro. E foi cobrado 1 ano desses 7, dos 490, que foi o período que a terra não descansou. Então, se você for no livro de Daniel, o profeta Daniel, ele vai explicar no capítulo 9, que lendo e pesquisando os escritos do profeta Jeremias, ele entendeu que estava no fim do cativeiro. O cativeiro durou 70 anos. Então analisa comigo, e você, nobre professor, vai passar para a sua classe o que aconteceu. Como o povo em Israel, Jerusalém, ficou só uma minoria, o profeta que atuou
nessa região foi o profeta Jeremias. Em Babilônia, na corte, profeta Daniel. Mas, junto aos exilados, ao povo que estava no cativeiro, eles, na verdade, estavam com o profeta Ezequiel. Agora, analisa. Passe aos seus alunos, que eu creio que você já passou, porque a lição já está indo para o meio, é que o povo ia ouvir e não iria aceitar a mensagem de Ezequiel, o profeta. Mas Deus insistiu com ele que não deixasse de publicar, de falar, de dizer e de transmitir todos os recados que Deus tinha ao povo de Israel que estava no cativeiro em Babilônia. Esta lição número 7, a responsabilidade é individual. Você analisa comigo. O texto áureo está no capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Há pessoas que pensam que um crente ou um pai que é crente tem o poder de dar a salvação ao seu filho ou à sua filha ou algum parentesco. Mas a Bíblia é clara que a salvação é individual. Analisamos bem o primeiro tópico sobre a máxima usada em Israel. Eles tinham algo que era bastante inusitado, bastante um provérbio corriqueiro. Olha só, os pais comeram uva verde e é os filhos que vão ter, na verdade, os dentes embotados. Com isso, eles queriam informar que o pecado dos pais estavam sendo cobrado dos filhos. E Deus vai reprovar essa ideia, informando que não é possível, porque Deus é justo em todo o seu tempo, em todos os momentos, e apresentou tanto a Moisés como aos demais, como nós encontramos nas referências, tá? De Deuteronômio 5 e 9, ou também em Deuteronômio 24 e 16, e, por último, 2 Reis 14, 5 e 6. Deuteronômio vai falar o seguinte: nós como crente, nós como salvos, eu creio que você que estuda a Bíblia Sagrada, você que realmente lê a Bíblia Sagrada, tem certeza da sua salvação. Caso contrário, fica a minha pergunta para você neste momento. Você que transmite a aula, você que está junto dos seus alunos, primeiro você tem que ter a certeza da sua salvação e depois também fazer com que os seus alunos entendam o quanto é preciso ter a certeza da salvação. E eu não posso cobrar deste ou daquele aquilo que realmente não pode ser cobrado. Olha só o que diz Moisés em 24 e 16 de Deuteronômio. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Então, é necessário deixar bem claro que os pais, sendo crentes, aquelas pessoas que realmente servem a Deus, e os filhos às vezes não querem, tá? Chama o pai de religioso, ou a mãe de religiosa, isso e aquilo, mas não, é porque tem uma vida de compromisso com Deus e entender o processo da salvação. E os pais sempre desejam que os filhos também sejam salvos e possam viver uma vida disciplinada na leitura da Bíblia, na oração e, dentro do possível, a frequência nos cultos, escola bíblica dominical e nos demais cultos que sempre a igreja
tem durante a semana, durante o mês e assim sucessivamente. A salvação individual. Nós vimos que muitos, tá? Como problema em nosso tempo, a doutrina das uvas, analisa, é algo que queremos cobrar de quem? Os israelitas, neste tempo, estando no cativeiro, estavam cobrando dos pais, que a maioria já tinham partido para a eternidade. Estavam culpando eles. Ou, quando não, estavam culpando o próprio Deus que estava perseguindo e estava maltratando. Querido, nem os que já antecederam a nós, e muito menos Deus é culpado se o erro é nosso. Se o erro é meu, eu não posso cobrar nem de quem já veio antes de mim, e muito menos cobrar de Deus, porque Deus é justo. Sobre a salvação para todos os seres humanos. Analisa aqui. A esperança para o pecador. Você com certeza já tem evangelizado, já tem abordado algumas pessoas, já tem falado do plano da salvação, mas nem todos querem. Mas precisamos ser insistentes às vezes. E temos que mostrar o quê? A questão que a salvação pertence para todos os habitantes da terra, do momento que creem. Porque há uma questão que Paulo e Silas foram presos, e analisa comigo, e aonde é que ele estava? Num cárcere. E com este procedimento, eles cantaram a Deus por volta da meia-noite, houve o tremor no cárcere, e o carcereiro, absolutamente, pensando que tudo estava terminado, ele quis dar cabo à sua vida. Agora veja bem, quando Paulo e Silas, eles imbuídos pelo Espírito Santo, procuraram salvar aquela vida, aquela alma, aquele homem, eles disseram, não te faças mal algum, porque todos estamos aqui. Agora veja como a alma do ser humano, ela clama por salvação. Após ouvir esta resposta de Paulo, ele faz uma pergunta que para mim é clássica. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Veja bem a angústia da alma deste homem. Automaticamente, Paulo e Silas dão uma resposta também na mesma altura, uma resposta clássica, que eu chamo de clássica, que você já conhece muito bem. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, somente morre perdido quem não aceitar a Cristo, porque nós estamos vivendo já no século 21. O texto está sendo estudado sobre Babilônia, sobre Jerusalém, sobre o pecado do povo naquela época. Mas eu preciso trazer, e o professor precisa transmitir isto à sua classe, que nós precisamos estar muito preocupados com os viventes atuais, porque são almas preciosas. E vamos analisar aqui sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica sobre a justiça. Então, o que dá aqui é que Deus realmente ama o perdido pecador. Isso antes de Cristo vir e padecer por nós, Deus já fez de tudo para salvar o nosso amado irmão e irmã no tempo do judaísmo, no tempo de Israel. Mas eles foram muito imprudentes. Eu analiso que eles foram muito imprudentes. Peça, meu professor, meu nobre colega, que a sua classe tenha a responsabilidade da salvação da sua alma, porque isto é algo que Deus o ama e Deus o quer muito bem. Analisa comigo o seguinte. Tem pessoas que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem consistência, não tem fundamento na Bíblia, porque é o seguinte, do momento que você aceita Cristo, é possível perder essa salvação?
Sim. Por motivo de quê? Porque o próprio Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a minha vida e a sua vida só é possível se nós perseverar até o fim. E outra coisa, analisa comigo o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha de tudo na casa do seu pai, mas ele pede a herança. O pai nem sequer tinha morrido. Mas o pai bondoso fez com que o desejo do seu filho acontecesse. Ele vai com aquela herança que recebeu e esbanjou. Agora analisa aqui o que aconteceu. Ele chegando no momento crítico em que a fome bateu, não tinha mais amigos e não tinha mais dinheiro. Ele diz o seguinte: na casa de meu pai, os serviçais, os trabalhadores, tá? Os jornaleiros, têm pão com fartura. Qual foi a expressão dele? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então esta lição vai trabalhar o arrependimento. Esta lição vai trabalhar a questão que o profeta Ezequiel está trazendo aqui, é a conversão. Então, querido professor, trabalhe o arrependimento. Se não houver arrependimento e não houver confissão de pecado, não haverá a salvação da alma. Eu quero desejar a você uma boa aula, eu quero desejar a você bons momentos, mas faça o seguinte: leia a lição e a Bíblia Sagrada, porque ela está recheada de resposta para o bom andamento da sua aula em classe. E outra coisa, ore por seus alunos, ore por sua escola dominical. Tem aqueles professores que dão a aula periodicamente e tem aqueles que dão mais habitualmente, semanal ou quinzenal, mas ore por seus alunos, ore pela congregação onde você participa e coopera na escola bíblica dominical. Para você ter um conhecimento maior e mais abrangente, tem esse livro escrito pelo pastor Ezequias Soares e Daniela Soares, que é a sua filha, que é o título da própria lição, A Justiça Divina. Tem muito conteúdo importante e a data que o próprio comentarista vai trabalhando em cada lição para cada domingo. Eu desejo a você, nobre professor, e você que é aluno e que gosta e que participa destas pré-aulas, desejo a você muito sucesso na sua vida espiritual e seja muito bem-sucedido para a honra e para a glória do nome do nosso Pai Celestial. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.